Amém, irmãos, boa noite, feliz Páscoa. Vamos começar orando para abençoar aí os dízimos e as ofertas e a palavra que o Senhor tem para compartilhar conosco, do qual eu sou só um instrumento nessa noite, amém? Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque estamos todos aqui nesse dia, porque a Páscoa nos traz aqui para celebrar o fato de que, como Cezinha nos lembrou, Senhor, tudo está pago. Glória a Deus, nós queremos louvar ao Senhor, Deus, louvar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, louvar ao Senhor com o nosso tempo, com a nossa boca, com o nosso coração, com tudo que fazemos, com tudo que somos, porque o Senhor é digno, porque o Senhor morreu e ressuscitou e hoje nós temos vida em Ti, Senhor. E eu quero pedir ao Senhor, Deus, que pelo Teu Espírito, nesta noite, o Senhor continue se movendo, nos ensinando a viver em Cristo essa nova vida da ressurreição que o Senhor tem para nós, Pai. Que o Senhor possa me usar como um instrumento e que o Teu Espírito alcance o coração e a mente de cada um dos meus irmãos, trazendo clareza, ensino, direção e propósito. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, já que nós estamos aqui na Páscoa, vamos refletir sobre a Páscoa. Eu sei que o Alex começou a falar sobre a Páscoa, né? No último domingo, eu não sei quantos estavam aqui, quantos não estavam, mas eu queria convidar vocês para abrirem as suas Bíblias comigo aí em Marcos, no capítulo 16, para nós lermos sobre a manhã de Páscoa que aconteceu há mais de 2000 anos atrás e que mudou a minha vida e a sua vida e a história do mundo para sempre. A gente vai ler a partir do verso 1 mesmo. Então, Marcos, capítulo 16, é o último capítulo do Evangelho de Marcos, né? A gente vai ler a partir do verso 1. E o texto diz assim para nós. Pode ir, né, gente? Amém. Glória a Deus, aleluia, né? Ah, tá aqui, ó, facilitou demais. Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos moverá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo, elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo, nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Até aqui tá bom para o Senhor nos conduzir na reflexão que eu quero trazer para os irmãos nesta noite. Como o Cezinha já adiantou, dando um belo spoiler que todo mundo já sabe, né? A palavra Páscoa significa justamente isso, passagem, e era uma das festas que Israel comemorava justamente como uma lembrança do fato de que naquela 10ª praga, quando o Senhor passou pelo Egito, levando os primogênitos, né, através do anjo da morte, a nação de Israel, o povo de Israel que estava ali escravo, foi poupado, e para que eles fossem poupados, o Senhor mandou que eles sacrificassem então um cordeiro, e que esse cordeiro, o sangue seria passado nos umbrais da porta, e o anjo passaria por cima, daí o termo Páscoa. Então, como a gente bem sabe, né, os judeus comemoravam a Páscoa lembrando, né, essa passagem
da morte para a vida e da escravidão para a libertação, já que foi a partir desse momento aí que eles tiveram a sua libertação da escravidão do Egito. Esse é o ponto que marca ali a possibilidade de saída deles para deixarem de ser escravos e passarem, então, a viver o propósito que Deus tinha para eles e que tinha sido prometido já há tanto tempo ao seu ascendente aí, o Abraão. E como Jesus é Deus, o Cezinha falou isso para a gente, né, gente? Não é aleatório que ele tenha escolhido, dentre todos os eventos festivos da nação de Israel, esse momento como um momento em que ele seria crucificado e pudesse, então, ressuscitar. Jesus fala isso, né? Ele fala assim, olha, vocês não estão me prendendo porque vocês têm autoridade. Ele fala isso para Pilatos, fala assim, eu estou entregando a minha vida. Jesus escolheu se entregar e escolheu este momento específico da história para se entregar, justamente para ensinar para nós que ele é esse Cordeiro Pascal e que é a partir dele que nós passamos da morte para a vida e da escravidão para a libertação. E é interessante que a ressurreição aconteça também no primeiro dia da semana. O texto começa dizendo isso para nós, que aquelas mulheres, no primeiro dia da semana, que era um domingo, bem assim que o sol despontou, elas foram até o sepulcro. E no primeiro dia da semana, quando elas chegaram lá, Jesus havia ressuscitado. Isso faz uma referência clara para nós ao fato de que Jesus é mesmo Deus Criador. Porque no primeiro dia da semana começou Deus a sua criação. E aí ele criou durante 6 dias e descansou no 7º dia, que era o sábado, dia consagrado por causa disso. Mas ali, na ressurreição, Jesus está mostrando que ele é Deus e que ele está criando algo novo a partir da sua ressurreição. Assim como Deus começou a criar no primeiro dia, Cristo ressuscita no primeiro dia e a Bíblia diz que ele é o primeiro de uma nova criação, né? A primícia daqueles que dormem. Então, Jesus começa no primeiro dia a ressuscitar, e a igreja cristã, desde o início, começou a celebrar, então, a ceia sempre aos domingos. E o domingo virou o que a gente até hoje celebra como o dia do Senhor. A tradição veio justamente dessa ideia de entender que Jesus, com a sua morte e ressurreição, estava inaugurando algo novo que alcança a vida de todo aquele que nele crê. Então, a ressurreição de Cristo marca, como Cezinha falou, a minha e a sua ressurreição. O Deus Criador está fazendo algo novo nas nossas vidas e isso começou a partir do momento que ele ressuscitou, para ser o primeiro aí de uma nova espécie, né? O cabeça da sua própria igreja, do qual todo aquele que crê faz parte. Então, é isso que a Páscoa significa para nós. Essa oportunidade de viver essa vida nova que nós temos em Cristo. O Deus Criador que criou todas as coisas e que ressignificou todas as coisas naquela manhã de domingo de Páscoa. Mas esse texto também ensina algumas coisas para a gente, não só sobre o que Jesus fez, mas sobre o que a gente tem que fazer também, o que a Páscoa significa para nós. E eu queria, caminhando nesse texto aqui com os irmãos, mostrar algumas coisas que mostram o que a gente pode aprender para trazer para as nossas vidas sobre essa manhã de domingo que mudou tudo. E o texto diz, de novo, que naquela manhã de domingo, aquelas que seriam nossas irmãs, né? Aquelas mulheres se levantaram bem cedinho e elas foram para o túmulo. E as mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Se a gente fosse olhar de forma lógica, elas seriam as piores testemunhas possíveis, né, gente? No tempo de Jesus, o preço de uma mulher equivalia ao preço de um escravo, gente. E isso vinha, inclusive, não só da cultura judaica, tá? Os próprios filósofos gregos, como Aristóteles, dizia que uma mulher seria considerada um escravo. Porque entendia-se na época, inclusive, como eu estou dizendo, os filósofos gregos, como Aristóteles, aí, tinham esse entendimento de que as mulheres não tinham uma mentalidade tão desenvolvida quanto a dos homens. Por isso, então, elas valiam o peso de um escravo. E por isso, então, o testemunho de uma mulher não valia tanto quanto o testemunho de um homem. Então, se a gente fosse olhar logicamente para fins de
reproduzir a mensagem e torná-la mais crível para todas as pessoas, as mulheres seriam a pior escolha, se a gente fosse olhar logicamente falando, para serem as testemunhas. Mas por que Jesus escolheu as mulheres, então? O primeiro ponto que eu vejo nesse texto, gente, que Jesus escolheu as mulheres e que elas puderam ser as primeiras testemunhas da ressurreição, é porque elas estavam lá. Diz, no domingo de manhã, elas levantaram e elas foram até o sepulcro. Elas estavam lá, no sepulcro. Isso era um ato de quê, gente? Devoção. Elas tinham entendido que Jesus ia ressuscitar? Não. Elas compraram óleos aromáticos porque elas queriam ungir novamente o corpo de Jesus. Isso era um ato de amor, gente. Isso era um ato de devoção de quem não ia receber nada mais em troca. Porque, assim como os discípulos, elas também não tinham entendido completamente quando Jesus falou que ia ressuscitar. Então, elas foram ali simplesmente porque elas amavam Jesus, porque elas queriam prestar uma homenagem, porque elas queriam adorá-lo por tudo que ele já tinha feito e representado na vida delas. E se a gente voltar um pouco antes, a gente vai ver que essa devoção é antiga. Né? Os evangelhos dizem que as mulheres, durante todo o ministério de Jesus, elas sustentaram o ministério dele como elas podiam. E quando Jesus foi crucificado, e o texto bíblico diz para a gente que os seus discípulos se espalharam, as mulheres continuaram seguindo Jesus enquanto ele estava crucificado. E aí, quando José de Arimateia tira o corpo de Jesus e leva para ser enterrado, diz que aquelas mulheres seguiram para saber onde que Jesus seria enterrado. Então, elas estavam lá no cortejo fúnebre acompanhando o enterro. E aí elas sabiam onde aquele enterro tinha sido. E o texto bíblico diz que José de Arimateia tinha uma quantidade de recurso muito grande, ele era um membro do Sinédrio, então ele fez um enterro muito digno, como devia ter feito. Se a gente fosse fazer um cálculo, ele comprou aí, né, o que seria equivalente aí a alguns quilos de mirra, de incenso, de tudo que era preciso para preparar aquele corpo para o túmulo. Elas não tinham condição de dar mais do que o José de Arimateia, gente. Elas não tinham condição de fazer um serviço melhor do que o dele. Mas ainda assim, elas compraram o que elas tinham lá, elas pegaram as ervas aromáticas que elas tinham, elas pegaram o pouquinho que elas tinham e elas decidiram ir naquele túmulo na manhã de domingo só para prestar mais essa homenagem a Jesus. Devoção. A devoção delas foi presenteada com um assombro, com um maravilhamento de testemunharem o impossível acontecer, que é ver o túmulo vazio, um anjo diante delas falando assim, olha, vocês estão procurando, mas ele ressuscitou. E aí Maria Madalena ainda fica lá sem entender nada, e o próprio Senhor Jesus aparece para ela. Isso ensina para a gente que o nosso relacionamento com Deus e aquilo que a gente vai experimentar e testemunhar e viver depende muito também da nossa devoção ao Senhor. Muitas vezes a gente vê Deus fazendo na vida dos outros e fica assim, nossa, parece que Deus tem filho preferido. Porque olha lá fulano está voando na glória, e eu estou aqui no perrengue, o meu céu está de bronze, o que está acontecendo? Que o fulano só voa e eu só rastejo. Qual que é? A gente só olha para isso, mas não lembra da devoção do fulano, que está lá às 5 horas da manhã orando, enquanto você está roncando. A gente só pensa nisso, não pensa que enquanto você está vivendo a sua vida tranquilamente, o fulano está o quê? Se dedicando, se esforçando para ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque ele quer algo de Deus. Isso aqui era um ato de devoção, gente. Elas não sabiam o que significava essa ressurreição. Elas não tinham entendido. Elas foram ali simplesmente porque elas queriam passar mais um tempo com Jesus. Elas ainda queriam venerá-lo e adorá-lo e chorá-lo, e estar ali com ele, mesmo sem entender completamente o que ele tinha feito, o que estava fazendo, o que estava acontecendo. Ainda assim, elas estavam ali. Por quê, gente? Porque elas amavam Jesus. Esse é o ensinamento. Eu acho isso tão lindo, gente. A primeira coisa que eu aprendo sobre a Páscoa é que se eu quero ter um relacionamento com esse Cristo ressurreto, que é vida e é vida em abundância, eu tenho que ter esse coração dessas mulheres,
que segue Jesus, que busca Jesus, que ama Jesus desinteressadamente. Só por toda a graça que reconhecem que Ele já tinha feito sobre a vida dessas mulheres. A devoção delas vem do reconhecimento de quem Jesus era e de tudo que Ele já tinha feito por elas. O texto frisa, Maria Madalena, da qual Ele expelira 7 demônios. Ela sabia o que era uma vida sem Jesus. E ela sabia o que Jesus tinha feito por ela. E isso a motivou a estar ali. O amor dela veio do reconhecimento da abundância da graça que recaía sobre a vida dela. E ela queria fazer o pouquinho que ela pudesse, como um ato de amor. A Páscoa ensina isso para a gente. Então, se a gente quer voar mais, se a gente quer ter mais relacionamento com Deus, Deus não está dando nada para ninguém em conta-gota, gente. Agora, quanto nós estamos buscando da revelação do Cristo ressurreto nas nossas vidas, para que a gente possa efetivamente viver isso. A nossa devoção vai guiar o nosso relacionamento com Deus, no sentido de que Ele está disponível. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Quem é que vai abrir a porta ou quem é que vai falar assim, eu estou ocupado demais agora. Ai, Jesus, eu estou muito sofrida, muito doída. Os discípulos estavam sofrendo, gente. Só que ao invés de eles pegarem aquele sofrimento e levar aos próprios pés do Cristo, eles ficaram com aquele sofrimento para eles. Aquelas mulheres foram sofrer aos pés do Mestre. E experimentaram o milagre da ressurreição em primeira mão por causa disso. Então, esse é o primeiro ensinamento da Páscoa para nós. A Páscoa nos ensina sobre devoção, para a gente refletir como é que anda a nossa própria devoção ao nosso Senhor. Mas a Páscoa também nos ensina, gente, eu também acho isso lindo nesse texto, sobre restauração. Porque o anjo, gente, da parte do próprio Senhor, lá no verso 7, ele fala assim para aquelas mulheres, mas ide e dizei aos seus discípulos, e a Pedro, mesmo que aqueles discípulos tivessem se espalhado, mesmo que Pedro especificamente tivesse negado que conhecia o Senhor 3 vezes, quando o Senhor ressuscitou, ele mandou o anjo avisar para elas, olha, vai lá e fala para os meus discípulos e não esquece de falar para o Pedro que eu ressuscitei. A restauração de Pedro começa aqui, gente, porque o cair é do homem. E Pedro confiava muito nele. Pedro assim, Jesus, não, todo mundo vai te negar, mas eu não vou não. Que isso, Jesus? Eu sou assim, o mais bombado da academia da fé. Imagina, todo mundo aqui vai te abandonar. Eu jamais, nunca. Mas na hora que a coisa apertou, gente, o Pedro não dava conta mesmo, não. Eu não dou conta, pastor Mário não dá conta. Se alguém aqui falar que dá conta, gente, é a síndrome de Pedro que tem que sair da sua vida. Porque a gente dá conta, não, gente. O cair é do homem, Pedro caiu. Jesus sabia que ele ia cair. Jesus amou Pedro e Jesus queria restaurar Pedro, mesmo sabendo que Pedro ia negá-lo. E aí ele fala, avisa para Pedro. Jesus sempre teve o plano de restaurar Pedro. Como ele tem o plano de restaurar eu e você, gente. Muitas vezes a gente acha também que é o nosso mérito ou o nosso esforço. Não é não, viu, gente? A gente tem que ter devoção e devoção é amor. Mas a gente tem que entender que quem nos fortalece, quem nos mantém de pé, é o próprio Senhor Jesus. Quando Pedro confiou na própria capacidade dele e até no próprio amor dele, não deu muito bom. Mas o Senhor Jesus disse para aquelas mulheres, vocês vão lá e falam para o Pedro que eu ressuscitei, que eu tenho propósito para a vida dele, que eu tenho plano para a vida dele, que aquilo que eu falei sobre ele, sobre os meus discípulos e sobre a minha igreja vai se cumprir. Jesus tinha restauração para a vida de Pedro. E a Páscoa é isso. A Páscoa é a oportunidade da restauração de Deus alcançar a minha vida e a sua vida, se a gente se arrepender. Porque Pedro teve esse arrependimento diante do Senhor e ele pôde ser restaurado pelo Senhor. Outra coisa que esse texto ensina para a gente sobre a Páscoa e sobre a ressurreição é que ela inaugura, como eu disse, um novo tempo.
E nesse novo tempo, Jesus tinha um propósito para a sua igreja. Então, o que Jesus falou para aquelas mulheres falarem para os seus discípulos através do anjo? Falou assim, olha, fala para os discípulos e para Pedro que eu ressuscitei, que é para eles irem para a Galileia, porque eu estou indo adiante deles e vou encontrá-los na Galileia. Veja que Jesus tinha um plano, e o plano do Senhor Jesus era colocar os seus discípulos em movimento. O que é isso? Comissionamento. Jesus já ressuscitou e já pensou assim, olha, tem muita coisa para a gente fazer, meus discípulos estão aí espalhados, meio perdidos, mas a gente tem que transformar o mundo, eu vou capacitá-los, eu vou comissionar, eles têm que se pôr em movimento. Não precisa mais ficar chorando, já choraram que Deus, já ressuscitei, vão levantar e vão lá para Galileia e eu vou adiante deles. Isso é maravilhoso, gente, porque o Senhor nos comissiona, Ele manda a gente ir. Um dos erros que a igreja cometeu ao longo das eras foi que a igreja, num determinado momento aí da sua história, ela deixou de ser um organismo vivo, um movimento, e se tornou uma organização. Uma organização é uma coisa estática. E a gente até começou a ter uma ideia errada do que é um templo, né? A gente fala assim, eu vou lá para o templo adorar o Senhor. De onde que vem essa ideia equivocada nossa como igreja hoje? Vem dessa ideia da organização. A igreja é o prédio, é a organização. Porque chegou um momento na história onde a igreja começou a fazer o quê? Grandes templos, grandes catedrais, são lindas para você ir lá passear, visitar. Tem lá a igreja lá do São Pedro, lá em Roma. Tudo isso vem desse período, mas isso é um pouco ruim. Por quê? Porque tirou da gente o foco de o que é ser igreja. Os primeiros discípulos de Jesus eram chamados os do caminho. Porque Jesus mandou eles irem. Vocês vão e eu vou na frente de vocês. Vocês vão me seguir. Isso é uma ideia, gente, de movimento. E até o ID, uma vez eu li sobre... Eu sou muito ruim em hebraico, viu, gente? Eu era ruim desde a época da faculdade, quando eu fiz faculdade de teologia. O hebraico, gente, era hebraico mesmo. Nossa, eu custava entender. Mas eu achei muito legal o dia que eu descobri que o texto id, na verdade, né? E aí seria o grego, né? No original seria, eu também era ruim em grego, viu, gente? Era ruim nos dois. Não, misericórdia, sou ruim nos dois até hoje. Mas quando eu descobri que que o termo que a gente lê no imperativo id, na verdade, era indo, eu fiquei muito maravilhada, porque o que Jesus estava dizendo para eles é, enquanto vocês me seguem, vocês trazem outros para me seguirem, e todos juntos estamos no caminho que é o próprio Cristo. Porque Jesus disse, eu sou o caminho. E aquelas pessoas, então, elas eram conhecidas como os do caminho. O que isso significava? Elas eram o povo de Cristo. Porque Jesus é o caminho e eles eram do caminho. Eles estavam indo após o seu mestre. Eles eram o povo do Messias. E eu e você continuamos sendo o povo do Messias. E a palavra cristão significa isso, semelhante a Cristo. Porque ele colocou a sua igreja em movimento já naquela manhã de Páscoa. Ele falou assim, fala para os meus discípulos que irem para Galileia, sabendo que eu estou indo na frente deles. Nós fomos chamados para ir. E enquanto estamos indo, seguindo o Senhor Jesus, trazermos outros conosco. E aí, enquanto estamos indo, aqui nessas palavras que Jesus traz aí no final desse capítulo de Marcos, e se você ler até o final, você vai perceber que dentro das palavras do comissionamento de Jesus estão embutidas. Primeiro, a direção, porque Jesus está indo à nossa frente. Você não está indo sem direção. Paulo fala assim, olha, eu não luto como quem esmurra o ar sem saber o que está fazendo. Não, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, eu tenho uma direção. Que direção? A direção dada por Cristo, porque Ele está indo à minha frente. Como Jesus está indo à minha e à sua frente, a gente tem direção. Direção fala de propósito. Como o Senhor está indo à nossa frente, a gente também sabe que o Senhor é quem cuida de nós. Antes que tem coisas que eu e você não estamos vendo no caminho, a gente nem sabe. Mas Jesus sabe, porque Ele está lá na nossa frente já. Ele está indo adiante de nós. Então, Ele sabe tudo que vai acontecer comigo, com você no caminho. E Ele vai sustentar a mim e a você no caminho. Ele vai fortalecer a mim e a você no caminho. Mesmo que Ele não livre eu e você de tudo que tem no caminho. Porque Ele não prometeu, eu vou livrar eles de tudo que tem no caminho. Não, Ele falou assim, eu vou à frente deles.
Então, Jesus, tudo que eu e você vamos passar, não está fora do controle dele, porque ele está indo à nossa frente. Ele nos dá a direção e ele nos dá aí o conforto da presença dele, do cuidado dele. E ele também nos dá autoridade, porque lá no final do texto ele fala, né, para esses discípulos que quando eles forem pregar o evangelho para todo mundo, que eles têm essa autoridade porque o Senhor os está comissionando. Tudo isso, essa manhã de Páscoa ensina para nós como igreja do Senhor, e a ressurreição de Cristo ensina para nós como igreja do Senhor. Mas eu acho interessante o lugar que Jesus mandou eles ir também, porque Jesus falou assim, ó, vocês vão lá para Galileia. Engraçado, né, gente? A gente poderia pensar assim, Jesus devia ter falado para eles assim, vamos para o templo, vocês já estão aqui em Jerusalém mesmo, enquanto ali no templo, ó, um ótimo lugar para Jesus aparecer para todo mundo, né? Mas Jesus mandou eles de volta para Galileia. E onde é que era a Galileia, gente? A Galileia era a casa deles. Aqueles discípulos eram praticamente todos eles da Galileia. Então Jesus falou assim, olha, enquanto vocês estão indo lá para a casa de vocês, para a família de vocês, para o trabalho de vocês, para o cotidiano de vocês, eu estou indo à frente de vocês e essa nova realidade de vocês lá na casa de vocês não vai ser igual era antes, porque agora é com um propósito. E aí a gente também tem uma ideia, né, gente, de que o lugar do encontro com Deus é esse aqui, ó. Mas Jesus quis se manifestar para eles lá no cotidiano da vida deles, no lugar comum da vida deles, na Galileia da vida deles. E quis que eles começassem o ministério deles, né, que ia alcançar tudo enxergando ele primeiro na Galileia. Era de Jerusalém até os confins da terra, mas eles iam enxergar ele primeiro onde? Nas suas Galileias. Isso fala para mim e para você, o que é a nossa Galileia, gente? É a nossa casa. É lá o nosso prédio, com nossos vizinhos, é lá o nosso emprego, com nossos colegas de trabalho chato, é lá onde a gente estuda, é lá onde a gente vive a nossa vida comum. E como é que a gente tem sido lá na nossa Galileia? Será que a gente tem percebido o extraordinário do encontro com Deus na normalidade da nossa vida? Porque quando chegou lá na Galileia, gente, e aí isso aí está em outro texto, depois vocês procuram, viu, gente? Quando chegou lá na normalidade da Galileia, o Pedro não achou Jesus. Pedro chegou lá na Galileia e falou assim, mas cadê o Senhor Jesus? Tinha Jesus, não está aqui não. Aí ele olhou para os outros discípulos e falou assim, vou pescar. E ainda falou assim, vão, gente, vou pescar. E aí ele foi pescar. E o texto diz que ele pescou a noite inteira e ele não encontrou nada. Aí, no dia seguinte, quando ele e os discípulos estavam voltando da pesca, eles viram um homem na praia, que perguntou, vocês pescaram alguma coisa? E aí, o João, que foi assim, teve um pouquinho mais de sabedoria que o Pedro, virou para o Pedro e falou assim, é o Senhor, Pedro. Aí Pedro falou assim, o quê, Jesus? E aí, eles têm uma nova pesca maravilhosa, né? Jesus manda eles lançarem a rede, eles lançam a rede, não tinham pescado nada, e aí eles pescam lá os 153 peixes, que João conta para nós, está lá no Evangelho de João. E isso, gente, fala também para a gente, ensina para a gente sobre a importância de a gente não perder, porque às vezes a gente é muito religioso no sentido de comemorar esses momentos e depois deixar isso se perder. Às vezes a Páscoa é só mais um evento religioso que eu comemoro, mas como é que está o meu relacionamento com Cristo no cotidiano da minha vida? Pedro voltou para Galileia e ele não enxergou Jesus lá no primeiro momento. E o que ele fez? Ele voltou para a vida dele de antes. Ele era um pescador, ele foi pescar. Mas Jesus já tinha dito para ele que não era para ele ser mais um pescador, que ele ia se tornar um pescador de homens. Mas como ele não reconheceu Jesus lá, não estava lá, parece que demorou mais, assim, o relógio de Jesus não estava batendo com o relógio de Pedro, ele resolveu pescar os peixes dele. Quantas vezes a gente também não faz isso? Quantas vezes a gente não acha que é um momento com o Senhor, que basta eu vir num culto de domingo, e aí durante o resto da semana eu estou lá vivendo a minha Galileia, meu trabalho, meus perrengues, meus compromissos, meus horários, e eu não lembro de fazer uma oração, e eu não lembro de ler a minha Bíblia, não lembro de meditar, não lembro de passar tempo com o meu Senhor, mas eu quero que o Senhor se manifeste a mim. Às vezes, quando Ele aparece, eu estou que nem Pedro, eu nem reconheço que é Ele. Pedro não enxergou, no primeiro momento, que aquele homem lá na praia era o Senhor Jesus. Porque ele estava ali, o quê? Cansado da pesca, da noite, do trabalho, do enfado, com um coração que já estava pesado, com um monte de coisa. E aí Jesus estava lá na praia e falou assim, ei, Pedro, vou fazer um peixe aqui para nós.
Vou prover tudo. Mas Pedro não enxergou Jesus no primeiro momento. Então, o Senhor vai à nossa frente, mas será que nas nossas Galileias nós estamos sendo capazes de reconhecer o agir de Deus? Reconhecer a pessoa de Jesus, reconhecer o propósito de Jesus? Será que nós não estamos desistindo daquilo que o Senhor tem falado para nós, porque Ele não tem se manifestado da forma, do jeito, na hora que a gente espera, como foi com Pedro? O Senhor, de novo ali, gente, deu uma oportunidade para Pedro. Esse é o texto famoso onde Jesus chega para Pedro, depois de assar o peixe, e dá para eles comerem ali. Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E esse é o momento que eu diria que é o final dessa restauração de Pedro, que começa aqui, nessa manhã de Páscoa, quando Jesus diz para o anjo e para aquelas mulheres, fala assim: vai lá e avisa os meus discípulos e Pedro. Jesus começou um processo de restauração na vida de Pedro aqui. Mas Pedro foi até um pouco lento em perceber o agir de Deus e voltou correndo lá para o homem que ele era antes. Mas Jesus tinha uma restauração para ele. E Jesus, porque como a palavra diz, aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completá-la. Jesus completou a obra. Ele chamou Pedro de novo, falou assim: larga os barcos, larga os peixes. Não foi para isso que eu te chamei, é para ser pescador de homens. Você me ama, Pedro. Então você vai apacentar as minhas ovelhas, porque esse é o chamado e o propósito que eu tinha para você lá desde o início. E que você está aí, na dúvida, se vai, se não vai, se faz, se não faz, preocupado com a Galileia, com o peixe, com a sua própria capacidade, mas sou eu que vou fazer, desde o início. Você só precisa fazer o que eu falei, rapaz, quando você estava lá na Judeia. Me seguir, porque eu sou o caminho e eu estou indo na sua frente. E você vem na direção que eu estou mostrando para você. E aí aqui, então, nesse texto aí que completa, né, essa aparição do Cristo ressurreto, a gente enxerga isso e aí fala para a gente: Jesus manda a gente se atentar para Ele na nossa Galileia. Mas como é que a gente está na nossa Galileia com relação ao nosso relacionamento com o Senhor? Por fim, esse texto aqui, depois de falar, né, que para os discípulos encontrarem com Jesus lá na Galileia, esse texto termina dizendo para nós que Jesus falou para Maria Madalena ir lá e falar para os seus discípulos, e o texto termina dizendo que aqueles discípulos se achavam tristes e eles estavam chorando, eles estavam sentindo a dor da perda da sexta-feira tenebrosa. Mas aí o domingo de manhã veio, e é o surgimento de um novo tempo que tinha que ser anunciado, proclamado e vivido. E é isso que o Senhor Jesus pede para Maria Madalena anunciar para aqueles homens. E se a gente olhar para esses discípulos e a gente enxergar neles o antes e o depois do encontro com o Cristo ressurreto, a gente vai ver pessoas completamente diferentes. E as pessoas no entorno conseguiam compreender eles. Então, esse texto aqui termina dizendo para a gente que eles estavam chorando e tristes. Eles eram homens derrotados. Derrotados pela circunstância e pela morte. Mas o Cristo ressurreto apareceu para eles. E esses mesmos homens derrotados, fracassados, expandiram o evangelho pelo mundo a ponto de ele chegar aqui para mim e para você. Esse mesmo Pedro que negou 3 vezes, que custou entender, foi o Pedro que anunciou o evangelho, que deu a vida dele por Cristo junto com os outros discípulos. O que isso significa, gente? Significa que a Páscoa, esse encontro com o Cristo ressurreto, tem que transformar a minha e a sua vida. Tinha um Pedro antes e tinha um Pedro depois do encontro dele com o Cristo ressurreto. Eu tinha um Tomé antes e eu tinha um Tomé depois. O Tomé ficou conhecido aí, né, por nós na história como aquele que duvidava. Ele duvidou muito. Mas aí, de repente, chegou uma hora que ele teve um encontro com o Cristo ressurreto. E quando ele viu Jesus ressuscitado, com tudo aquilo que ele entendia, com tudo aquilo que ele não entendia, sabe o que ele faz, gente? Ele se prostra, ele adora e ele fala assim: Senhor meu e Deus meu. Está lá no capítulo 20 do Evangelho de João, que o Cezinha até citou aqui para a gente hoje. Quando a gente tem um encontro real com o Cristo ressurreto, que é ressurreição, que é vida, que é liberdade, que é o próprio Deus,
Quando ele interrompe, assim, ó, entra na história da nossa vida, igual foi com esses homens aqui. A partir daquela manhã de domingo, houve uma transformação que as pessoas no entorno conseguiram reconhecer. Porque agora eles tinham um Senhor. As palavras de Tomé para Jesus são: Senhor meu e Deus meu. O Senhor é o meu Senhor. E é o meu Deus. E isso muda tudo na minha história e é uma transformação que as pessoas podem ver. Será que a Páscoa, para mim e para você, é só mais um ritual de passagem que não representa nada? Ou será que ela realmente nos lembra do nosso encontro com o Cristo vivo, que é Senhor, que é Deus, que tem que transformar a minha e a sua forma de enxergar o mundo, de ver, de viver, e tem que fazer com que a gente tenha um prazer em anunciar. Esses homens, gente, todos os discípulos de Jesus, todos eles morreram martirizados. Com exceção, pode-se dizer, de João, que não morreu porque não deu para eles matarem ele, tá, gente? Tem um relato aí da história da igreja que dizem que eles jogaram João num caldeirão fervente, mas ele não morreu. Não morreu só porque Deus não quis, mas ele terminou a vida lá na ilha de Pátimos, onde ele carregava pedra, gente. Era um senhor idoso que estava preso numa ilha prisão, e ele ficava carregando aquelas pedras enormes lá para sobreviver. Todos os outros foram martirizados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O mesmo Pedro, cara, que quando Jesus foi preso, ele fugiu, ele deu linha, ele falou 3 vezes que não conhecia Jesus. Esse mesmo homem morreu crucificado de cabeça para baixo. Porque ele falou assim: eu não sou digno de ser crucificado do mesmo jeito que o meu Senhor foi. Dá para vocês virar a minha cruz aí, não? Dizem que foi um pedido, que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria ter a honra de ser crucificado como Jesus. Alguma coisa tem que ter acontecido na vida desse homem, gente. Ninguém muda da água para o vinho assim, sem um evento cataclísmico. Ou como o texto diz aqui para nós, assombroso. Aquelas mulheres, o coração delas se encheu de assombro, de temor, de terror até. Porque, mano, ele estava morto e ele está vivo. E ele é a vida. E a vida se manifestou na minha vida. E me escolheu para anunciar a mensagem para que outras pessoas tenham vida. Isso tem que fazer diferença na minha e na sua vida, irmão. Não pode ser uma história, não pode ser um rito, não pode ser um negócio que eu venho no culto domingo e depois siga minha vida como se nada tivesse acontecendo com meus peixes lá na minha Galileia. Não foi assim com os discípulos de Jesus, porque eles viram o Cristo vivo. E aquilo ali mudou tudo para eles de verdade. Não foi no papel, não foi uma história, não foi um domingo só. Aquilo mudou tudo na história da vida deles. Porque se Jesus vive, isso tem que mudar tudo na minha e na sua história. Mas será que tem mesmo? Como é que a gente tem anunciado que o rei vive? Será que a gente tem vivido uma vida como Tomé passou a viver depois do encontro dele com Cristo ressurreto? Porque Jesus fala: bem-aventurados aqueles que não creram, que não viram, mas creram. Jesus estava profetizando sobre mim e sobre você. Nós somos os bem-aventurados, que hoje, tanto tempo depois, temos a oportunidade de caminhar com Jesus no caminho, sabendo que Ele vai à nossa frente, que Ele nos deu autoridade, nos deu poder, consolo e direção e o seu Espírito para habitar em nós. É um novo tempo. É um novo momento no mundo que Jesus inaugurou e do qual eu e você fazemos parte. Nós fazemos parte da história que Deus está construindo até que Ele volte. Não vamos fazer como Pedro, que ficou tão distraído a ponto de não perceber por um momento a manifestação do seu Senhor. Vamos fazer como Pedro, que tomou para si o propósito que Cristo tinha para ele, para vivê-lo para o Senhor até o fim. Isso é Páscoa, né? O Cezinha também falou hoje, e eu quero concluir com essas palavras mesmo do Evangelho de João.
o Evangelho de João, João diz que o propósito do livro dele foi esse, para que nós pudéssemos, tanto tempo depois, porque isso foi escrito com um propósito, gente. Aquelas pessoas viveram aquilo. E aí eles deixaram registrado para que eu e você pudéssemos viver isso também, a partir desses registros, porque isso aqui são vida. Jesus fala, as minhas palavras são espírito e vida, não são só palavras. Não é só um livro. As minhas palavras são espírito e vida. Então, isso aqui foi registrado para quê? Para que eu e você, tanto tempo depois, como foi profetizado por Jesus, possamos ler e entender quem Jesus é, crer, e crendo nele tenhamos vida. E a gente possa ser os Joões da nossa geração. Não sei se fala assim não, né, gente? Mas o João da nossa geração. Porque lá no livro de 1 João, ele fala assim, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós vimos, aquilo que as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, que se manifestou a nós. O verbo da vida continua se manifestando a nós pela sua palavra e pelo seu Espírito. E nós temos a oportunidade de, como esses homens aqui, tocar, experimentar, viver e compartilhar. Em nome de Jesus, amém.